e Nirvana, com Samuel, Fernando e Bruna. Episódio 5, a nossa experiência no curso de 10 dias, parte 3. E agora gostava de fazer uma questão, que é só para aqui aliviar um pouco, se tiveram algum momento caricato, ou se viram algum momento caricato. Eu tenho dois. Momento Vou caricato, você diz algum momento engraçado, assim. Engraçado, estranho. Posso Ah, começar por um, enquanto vocês pensam, e depois digo o outro. Sim. O primeiro foi logo no primeiro dia, em que estávamos em... Primeiro ou segundo? E o que é que acontece? Acaba uma sessão de meditação, isto em Bodh Gaya, e tinha um japonês a fazer também pela primeira vez, tal como eu, e após sairmos da sessão estava um lagarto ali junto ao chão, e era um lagarto bem bonito. Então o japonês baixou-se e estava a observar e a olhar para o lagarto, mas rapidamente foi lá um dos ajudantes, um dos voluntários, dizer: não, deixa isso, concentra-te. Ou seja, o facto de ele estar a querer observar um pouco a natureza e tudo mais, nem isso ele podia. O voluntário foi logo lá, rapidamente dizer para ele sair dali e fazer o seu caminho, concentrar-se, que é suposto só mesmo estares aqui dentro. Portanto, esse foi o primeiro ato curioso que eu achei. Nem sequer observar a natureza, as plantas, os animais, era algo positivo. Foi o primeiro curioso. curioso. Eu pensei que não haveria problema de contemplar É. a natureza. Sim. Então, tiveram... Inclusive. Pode falar. Não, era só perguntar se tiveram tempo para pensar em algum. Sim, tiveram algumas situações que depois do Vipassana se tornaram mais engraçadas. Eu me lembro que, para mim, como nós éramos estudantes iniciantes, nós nos sentávamos um pouco para trás nas filas do grupo da meditação em grupo. E ao meu lado se sentaram duas mulheres que eu tinha a impressão que já haviam feito Vipassana, inclusive porque uma delas foi o que eu aspirava a ser um dia. Eu observava ela de uma forma, meu Deus, essa mulher já está transcendida, já atingiu o Nirvana, porque o gesto, a forma como ela se movia, os gestos dela eram completamente estudados, calmos, tranquilos, serenos. Ela emanava serenidade e ela emanava paz interior. E ela se sentou do meu lado. E ao mesmo tempo em que isso me inspirava, isso me irritava. Porque aquilo demonstrava o que eu não era. Entendeu? E eu me senti um patinho feio do lado dela. Assim, a pessoa sendo completamente errada, que fazia barulho e mexia toda hora. E ela imóvel desde o primeiro dia. E eu, nossa, mas... E ao mesmo tempo era uma admiração e ao mesmo tempo uma irritação com aquilo. De tanta tamanha perfeição ao meu lado. Que demonstrava a minha incapacidade ou a minha falta de perfeição. E claro que tô brincando, mas aquilo mexeu comigo, eu me lembro de observá-la. E teve algum momento em que alguma das mulheres participantes do grupo desistiu do Vipassana, e essa garota que estava sentada do meu lado, essa mulher, ela pegou o assento dela, a almofada de meditação, e se moveu um pouco mais para frente, para duas linhas, como se diz? Fileira. Duas linhas na frente, fileiras na frente. E aquilo, para mim, foi uma facada no meu coração, porque eu tinha certeza que era por minha causa. Eu tinha certeza que era porque eu tinha irritado ela de tanto que eu estava mexendo. Eu estava mexendo muito, que eu estava fazendo muito ruído, e eu tinha certeza absoluta que ela pediu para mudar, para não estar do meu lado. E aquilo mexeu muito comigo.
porque veio à tona também coisas, né, assim, traumas, feridas psíquicas, e de que eu estava sendo indesejada, enfim, toda. E não tinha lugar para eu fugir daquilo, ou seja, eu tive que encarar esses pensamentos também. E aí eu tinha certeza. É a prova E, viva enfim, que a gente cria o nosso próprio sofrimento. exato, exato. E o que foi engraçado para mim foi o seguinte, que depois que o Vipassana acabou, nós conversamos, né? Então, no último dia a gente se apresentou e no dia seguinte nós passamos um dia juntas em Bodh Gaya, inclusive com o Fernando também. É, E a gente estava tomando um café e do nada ela vira para mim e fala assim: Ah, a propósito, eu não sei por que eu queria te falar isso, mas eu mudei de lugar naquele momento, porque eu já era estudante de mais antiga, inclusive ela já tinha feito alguns retiros, e, e aí eu só mudei para frente porque desistiram, porque eles me colocaram no lugar errado, era para eu estar mais na frente. E eles pediram para eu me mudar para frente. E eu me lembro de ter pensado, naquele momento, espero que essa menina do lado não ache que é por causa dela. E ela pensou nisso naquele momento em que ela mudou de lugar. Ela falou: espero que ela não ache que é por causa dela. E eu virei para ela e falei: pois eu pensei. Eu tinha certeza que era por minha causa que você estava mudando. E eu achei que foi incrível ela trazer esse episódio na conversa e pensando o que eu poderia ter pensado, que foi exatamente o que eu pensei. E então, assim, aquilo ficou comigo assim sobre a. Não sei, eu acho que a gente adentra um campo ali, né, coletivo, assim, de entendimento que vai além da palavra, né? Aquele silêncio que vai no entendimento além da palavra. E aquilo para mim me deu tanto alívio, que não era por minha causa. Aquilo me deu muito alívio. E ela falou assim: "Nossa, mas você foi ótima, você era super silenciosa, você nem se movia". E isso também foi engraçado porque foi algo que eu ouvi das outras meninas que estavam sentadas perto de mim. No último dia elas vieram falar: "Nossa, mas você estava tão centrada e tão silenciosa", e eu ficava achando que eu estava tão barulhenta e eu te olhava e você estava tão silenciosa e toda compenetrada e tão feliz. Eu falei, que gente. Então, para mim, o engraçado foi a experiência própria do que a gente acha que a gente está sendo e a visão das outras pessoas sobre nós, né? Então, eu me sentindo completamente inadequada e eu percebi que todo mundo ali estava se sentindo completamente inadequado. E a visão externa é de que eu estava sendo muito bem, que eu estava indo muito bem, sabe? E a minha visão era que eu estava incomodando todo mundo. Então, assim, isso ficou bem claro também, né? Igual você falou, Fernando, sobre nós criamos nossa própria sofrimento, a nossa própria narrativa, né? Sobre sim. nós mesmos, assim. Então, isso para mim foi muito engraçado no pós-Vipassana, retornar a esses momentos e ver que tá todo mundo pensando a mesma coisa e que ou você cria uma história na cabeça que não tem nada a ver e isso para mim foi incrível ela ter me falado isso. Eu lembro dela ter mencionado também as dificuldades que ela passou e tudo mais, quebrando essa ilusão que você criou da perfeição que ela estava conduzindo. Exato. E é curioso que eu acho que isso é clássico no Vipassana, né? A questão de a gente olhar para todo mundo tá sentadinho na perfeição. Eu olhava para você, falava, caramba, a Bruna já tá no Nirvana já. Oh, oh, Tá sempre mal sabe você. paradinha, na postura boa, e eu lá sentado, mudando de posição toda hora e tal. E aí eu acho que existe até uma explicação estatística para isso, né? Acho que a probabilidade da gente abrir o olho e ver alguém movimentando é muito baixa, né? Porque por mais que a gente troque de posições com uma certa frequência, a maior parte do tempo a gente está parado, né? Então, causa essa ilusão que todo mundo é Buda, só você que não. Uhum. Eu criei uma teoria de que todo mundo só abre o olho quando tá todo mundo perfeito, menos ele. E aí a próxima pessoa abre o olho quando você já tá mais ou menos tentando ser Buda de novo. Então todo É, mundo tem essa impressão. E eu é, acho que isso é essencial para o Vipassana, porque isso vai trazer à tona esses pensamentos,
né, esses padrões, Uhum. assim, de autoculpa, né, de autoanálise demais, É, mas eu achei experiência muito legal. interessante. Qual foi o seu segundo episódio, Samuel, engraçado? Fernando, não tens nenhum? Ah, não surgiu nada aqui ainda não. Se surgiu, eu Ok. falo. Então eu vou para o meu. O meu, mais do que caricato, é um pouco embaraçoso, mas vou contar. Eu esta não te Eles contei, são os Fernando. melhores. Pode. É, Bom, isto episódio inédito. aconteceu, diria que a meio do retiro. Era hora de almoço, penso eu. Era um daqueles dias em que, por acaso, a manhã de meditação não tinha corrido assim tão bem, não me estava a sentir tão pronto a meditar, mas lá fui eu para o refeitório para comer. Tinha o prato, não é? Ia metendo a comida no prato e eu não sei como é que aconteceu, o meu prato caiu no chão, cheio de arroz. Foi um estrondo enorme, todo o refeitório ouviu. Por acaso ainda estava no início, portanto só o arroz é que foi parar ao chão. Se os curries tivessem ido parar ao chão era mais complicado. Mas eu reparei que rapidamente eu obviamente baixei-me para ir tentar ajudar, né? Pegar o arroz com a mão, meter no prato, porque estava ali uma messe no chão, mas os voluntários rapidamente, um deles rapidamente me disse: não, continua o teu caminho, vai buscar outro prato, e eles próprios trataram daquilo. Portanto, até mesmo a gente fazendo asneira, era suposto estarmos focados no nosso caminho, porque eles estavam lá mesmo para isso. Mas foi curioso que foi daqueles momentos em que eu, na verdade, acho que ninguém ligou. Óbvio que toda a gente, quando ouviu o estrondo, olhou, mas depois, passados 5 minutos, já ninguém quer saber. Mas é daquelas coisas que ficam. Eu, durante todo o almoço, estava a pensar: olha, sou aqui o patinho feio deste refeitório inteiro, fiz esta desgraça, mas foi curioso que os servidores estavam lá mesmo para. Eles próprios não me deixaram ajudar para que eu tivesse concentrado no meu caminho. Era: isto aconteceu, ok, esquece, continua o teu caminho. É como se isto não tivesse acontecido e está tudo bem. Portanto, é um Sim. momento muito curioso. Eles eram os melhores, os servidores eram realmente incríveis. Que é uma experiência que a gente ainda não teve, né? E eu talvez o meu próximo curso de 10 dias eu pratique servindo. É uma experiência interessante que eu quero ter ainda. Aliás, há um dia dos discursos em que ele realmente nos motiva a ser servidores. Já não me lembro qual é, mas é lá para o fim, um dos últimos dias. Creio que é o último, É, se não me talvez. engano. Sim. Mas sim, eventualmente tenho vontade de fazer também. Sim. E outro que eu também me lembro vai um pouco em linha com essa relação entre a autoobservação e a observação externa, né? Da impressão de si e a impressão que os outros têm de si. Havia essa outra mulher também na nossa turma, e que eu me lembro nos espaços de tempo livre, enquanto nós esperávamos a sala de meditação em grupo abrir, ou dar o sinal para todo mundo se reunir depois do almoço, a gente se juntava ali esperando do lado de fora da porta. E teve um dia que eu ficava observando um pouco a natureza, não sabia que não podia fazer isso, né? Eu ficava observando os pássaros, os esquilos, e os esquilos correndo para lá e para cá, e os pássaros cantando. E o canto dos pássaros estava muito mais nítido, muito mais alto do que normalmente, né, no dia a dia, se eu tivesse ali sem o silêncio, né, sem aquele retiro. Então tudo estava intensificado. E eu me lembro que nesse dia eu estava observando e eu vi uma mulher lindíssima, e ela também em pé, olhando de frente para a árvore e observando os pássaros. E aquela cena, para mim, foi uma cena como se fosse um filme da Disney, a princesa, assim, sabe? Nossa, que princesa, observando os pássaros, sabe? Aquele semblante dela completamente calmo, sereno, linda. Falei, gente, uau.
a princesa Vipassana e tudo mais, observando os pássaros e tudo mais. E também, por coincidência, ou enfim, depois que o Vipassana acabou, a gente também foi tomar um chá juntas. E eu falei isso pra ela, eu falei, nossa, você tava tão linda, sabe? Eu achei que você era princesa, observando aqueles pássaros. Tava tão serena que você tava emanando ali tranquilidade, os pássaros cantando pra você, como se fosse Branca de Neve. E ela falou, hã? Pássaro? Eu tava olhando pros pássaros e tava assim, que pássaro esquisito, como é que ele tá cantando igual uma galinha, que canto horrível. E na mente dela, ela tava, assim, metendo pau no pássaro. Então, assim, que pássaro estranho. Ela tava observando, não era a beleza do pássaro, ela tava observando, nossa, que pássaro esquisito, por que que ele tá grasnando igual uma galinha? E na minha mente, ela tava, assim, entregue com a natureza, romântico, sabe? Eu achei isso engraçadíssimo também, assim, da impressão que você tem, né, dos outros e da experiência interna de cada um, que é completamente diferente. A questão que um dos Discourse vídeos ele fala sobre a ilusão que a gente faz dos outros e tal. É Uhum. interessante. E é até a ilusão que a gente faz de nós mesmos e quer passar para o resto da sociedade em geral, Sim. Uhum. que é acho que é um dos últimos Discourse vídeos, a gente vai falar mais sobre isso. Vai ser interessante. Muito bom. Sim, isso ficou bem claro para mim. Ô De Bruno, graça. você tem mais alguma, falando aí sobre a experiência do primeiro curso, você chegou a concluir ou tem mais alguma coisa a adicionar? Para mim foram momentos assim. Para mim foi bem difícil até o 10º dia, porque inclusive chega um momento que o Goenka fala, mas depois do 7º, depois melhora. E Uhum. aí você vai começar a se sentir bem e sentir um pouco de alegria. Eu não senti alegria em momento nenhum. Não senti felicidade, não senti leveza, não senti, né, o É, romântico, me sinto tão bem. eu Não, lembro em lá no momento nenhum. Nepal No alguém me 10º dia. perguntando assim, did you have fun in the last 10 days? Tipo, não é bem a palavra Não, certa eu para não isso. usaria esse É, termo. eu gostei bastante, mas diversão não é a palavra É, apropriada, não. Mas não. não tiveram em algum momento mais para o fim, porque eu durante todo o tempo tive sempre a pensar, ok, já está a 10%, já está a 20%, já está Uhum. a 30%, mas quando começa a chegar ao fim, se calhar a partir do dia 8, 9, eu se calhar comecei a ficar com alguma pena de já estar a acabar, porque sei, ok, eu podia ter levado isto mais a sério, mas isso podemos sempre, né? E gostava de se calhar ficar aqui mais 2 ou 3 dias ou 10 dias. Há um momento em que eu penso no fim que, epá, queria ficar aqui mais tempo, já está a acabar, foi bom. Vocês não tiveram Uhum. um pouco essa sensação de alguma forma, mais para o fim? No fim, eu já estava um pouco mais acostumado e eu achei que a, as técnicas de meditação vipassana mais avançadas, em que a gente começa a observar o corpo internamente, né, aquela questão do free flow para frente, eu acho que é muita coisa de uma vez. Porque o Uhum. Vipassana começa, né, a gente, pela respiração, o começo, os 5 primeiros dias, perfeito. Eu acho que faz muito sentido. Mas aí chega um momento, né, que a gente tem que ensina a gente a observar internamente o corpo todo com free flow, desintegra, que não sei o quê, papapá. Eu, caramba, aqui eu não dei conta de Perdeste. acompanhar mais, não. Perdi o ritmo aqui. E aí eu acho que até comentei com a Bruna na época, eu acho que esse curso de 10 dias deveria ser prolongado por uns 15 dias, para não ser tão rápido assim, essa parte da meditação interna, que eu achei que foi muito rápido. E você continuou tendo essa impressão no segundo? Só que aí no segundo, eu entendi mais, porque é um curso para você fazer várias vezes.
Então, acho que é natural para quem faz a primeira vez ficar meio perdido na segunda metade das Uhum. explicações. E aí, no segundo curso, eu consegui, vamos supor, se no primeiro eu consegui acompanhar até o 4 ou 5, dessa vez eu consegui acompanhar bem até o 7, 8. Aí do 9 ali, já nem tanto. Então, hoje em dia eu vejo que faz sentido 10 dias, até porque outra coisa que acho que para a maioria das pessoas 10 dias já é muito puxado, né? Então, acho que mais do que isso para um curso inicial é complicado. E aí tem os cursos de Sim. 20, 30, até 60 dias, né? Que mais Uhum. avançados podem fazer. Uma experiência que eu não tive ainda, mas um dia pretendo ter. Sim. Eu, durante o Vipassana, o 10º dia em que o silêncio é quebrado, para mim foi o dia em que eu senti mais alívio e realmente alegria. E eu não tinha percebido o quão o silêncio para mim foi duro, até a gente poder falar. Eu geralmente não necessariamente sou uma pessoa muito falante, assim, de interação social, então o silêncio para mim não foi incômodo nesse sentido de querer falar com alguém. Mas acho que foi que no 10º dia, quando nós podíamos conversar, em que nós trocamos experiências e eu me identifiquei com experiências de outras mulheres, e a gente teve esses momentos engraçados, em que a impressão de uma sobre a outra era totalmente irreal. Essa questão como se diz isso? Da relatability, da identificação com a experiência do outro, para mim foi muito importante. Então, talvez o silêncio para mim tenha me incomodado pela questão de não estar conseguindo me relacionar ou me identificar ou me associar com as experiências dos outros. Eu me senti um pouco na minha bolha, sozinha, sabe? Uma solidão, você está cercado de pessoas, mas você está um pouco sozinho. E quando a gente voltou a falar, e quando eu percebi que estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo tendo as mesmas experiências, aí sim eu senti uma alegria, nossa, eu também, sabe? Essa identificação com a história do outro, para mim, me trouxe essa alegria. Então, durante o Vipassana em si, os 10 dias, eu não tive esse momento ai, que pena que tá acabando. Mas no último dia, depois que a gente, né, podia conversar e se identificar com as narrativas dos outros, e criar um senso de comunidade, foi ali que, para mim, criou-se um senso de comunidade, de que estamos juntos, um coletivo. Porque até então eu estava sozinha, cercada de pessoas, mas sozinha. E a partir do momento em que criou-se a comunidade, o coletivo, para mim foi aí que eu senti a vontade demais. E também depois, no 11º, quando a gente foi embora e se viu no caos, assim, das ruas indianas, muito barulhento, muito barulho, muito intenso, né? Barulho, pessoas, movimentos. Aquilo eu também senti um pouco foi um pouco impactante para mim. E ali eu tive uma vontade de voltar para a paz, para o silêncio, para a serenidade. Mas durante os 10 dias eu não tive esse momento, que pena que está acabando. Eu tava assim, tá, mais um dia. Vamos lá. Eu tava na contagem regressiva. Boa. E acho curioso que tem uma visão que é a quebra do silêncio, que eu acho um pouco negativa, que você chega a uma claridade mental e uma paz mental tão grande que, pelo menos no segundo curso que eu fiz, eu consegui perceber com muita clareza que cada interação com cada pessoa causava um pouco assim de distúrbio mental que tira um pouquinho da pasta. É como se sacudisse um pouquinho a água e ela começar a ficar um pouco turva. E tanto é que eu, pelo menos, tive muito isso. A minha meditação no dia 10, que a gente podia conversar,
foi muito ruim. Sim. Muito superficial, digamos assim. E aí foi interessante para ver como que realmente a gente está relacionando aqui no mundo afora. É uma experiência meditativa muito mais difícil, né? Essa 1 hora diária ou no dia dessa, por causa dessas agitações que a gente vive no dia a dia. Mas por acaso é curioso que eu conheci lá uma pessoa que contornou isso. Houve lá um estrangeiro que também era repetente, que mesmo no 10º dia ele não falou com ninguém e até sair dali eu tenho a impressão que ele não falou com ninguém. Ele propositadamente mal acabavam as sessões ia logo para o quarto, por exemplo. Eu acho que ele até teve a sorte de ficar num quarto sozinho. Por isso ele fez todo o curso de Vipassana sem falar mesmo. Mesmo quando já era permitido. E sentia-se que ele estava mesmo focado nele. Entendi. Fez esse Eu teste. consigo entender ele, mas ao mesmo tempo eu sou a favor de abdicar um pouquinho da minha paz mental para trocar experiências com. Porque assim nós não. Sim. Ninguém o conheceu. É, Ninguém o conheceu de forma alguma. sim. Mas sim, Interessante. mas é curioso que a Bruna falou disso, que nós ainda não tínhamos falado do último dia, desse sentimento de comunidade, que é bastante curioso. Eu acho que é provável que aconteça em todos os cursos, quando acabamos há aquele sentimento de juntos conseguimos. É mesmo é um sentimento mesmo bastante bom de comunidade, de termos conseguido todos ultrapassar algo tão difícil. Por acaso é um sentimento que eu não sei se tinha tido, pelo menos daquela forma, e foi bastante curioso. Sim. É uma identificação instantânea para mim. Eu nunca conversei com aquelas pessoas, nunca havia conversado com aquelas pessoas, mas eu já tinha uma conexão profunda com todas elas. E é como você falou, assim, de ter passado por essa experiência muito life-changing, assim, juntos, né? Então, isso eu acredito que cria laços instantâneos mesmo, independente de história pessoal de cada um. Então, eu senti muito uma conexão muito forte com todo mundo que estava ali. No 10º dia, isso sim veio mais, foi mais aflorado, né? Esse senso de comunidade, do coletivo, do estamos juntos, conseguimos. Então, foi um momento de celebração, que para mim foi bem importante, esse momento de celebração. Eu acho que se acabasse em silêncio e cada um se retirasse do centro em silêncio, sem trocar, eu acredito que para mim faltaria alguma coisa, sabe? Então, para mim, foi muito importante esse momento de celebração, de ritualização, né, de fechamento, de integração mesmo, integração das experiências e integração de grupo. E com isso, eu acredito, para mim, eu saí de lá com o coração quente, isso foi uma experiência incrível. Acho que se a gente saísse em silêncio, eu ainda estaria desconfortável no desconforto, sabe? Sim, concordo. Até no meu caso, até com os voluntários nós falamos bastante, e até com eles nos conectamos, que foi bastante curioso. Sim. E bem, não sei se falta mais algo em termos de experiências. Já estamos aqui há 4 horas. Uau! Acho O tempo passa vários rápido. episódios. Eu vou tentar resumir a segunda experiência, pensar se teve alguma coisa do segundo curso que eu fiz. Bom, eu acho que inicialmente eu estava achando que era muito cedo, tá fazendo um próximo curso depois de 6 meses, mas na verdade fez muito sentido, e como foi tão positivo, eu já pretendo fazer um novo curso, de novo, depois de 6 meses. Então eu estou pensando em manter essa rotina de 6 em 6 meses, fazer um curso de 10 dias, e eu acho que se eu não tivesse feito essa meditação diária na maioria dos dias, entre o primeiro e o segundo, acho que o segundo não teria sido tão positivo.
Então, acho que é importante citar esses 2 pontos da minha experiência. O segundo, acho que foi interessante, porque eu já sabia o que eu ia enfrentar, e eu estava totalmente disposto a enfrentar, então fui com muito mais foco e disciplina para aproveitar o máximo do curso. E no próximo curso eu acho que eu vou ir com muito mais foco e disciplina ainda. E vou ver o que teve diferente. Eu lembro que eu estava bem reativo no começo, não estava nem um pouco equânime, estava achando muito ruim o calor, insuportável, um pouco aí das dores, mesmo conseguindo meditar por mais tempo, né? Uma coisa é meditar 1 hora durante um dia, né? Agora é difícil manter a postura sem mexer ao longo do curso de 10 dias. 1 hora contínua é complicado. Mas eu tentava fazer 1 hora de manhã, de tarde e à noite, sem mexer. Era uma coisa que eu tentava fazer, alguns dias conseguia, alguns dias não, mas tudo bem. Realmente, eu vejo que o fato de não abrir os olhos, não mover, ou mover o mínimo possível, faz diferença, e a postura ereta faz diferença na profundidade da meditação. O que mais? Eu tive uns insights também que eu percebi, que eu consegui começar a sentir mais, né, a, a parte da frente, a barriga, o tórax e as costas também. E eu percebi que antes eu não conseguia sentir, porque eu estava com aquele desejo de sentir. Então, a vontade de sentir uma sensação em um determinado lugar no corpo, na verdade, só está fechando mais ainda a porta para a sensação. E aí eu percebi, não, primeiro você tem que ter equanimidade afiada. Se você está com desejo para sentir uma sensação em determinado lugar do corpo, você não vai sentir, você vai ficar bloqueado. E aí foi um insight importante que ajudou eu a ter mais, sentir mais as sensações do corpo. Manter equanimidade, não ter craving para sentir as sensações, e aí sim, com a mente bem equânime, você vai conseguir trazer alguma sensibilidade para o local que você está analisando durante o Vipassana. Eu tive alguns insights também, assim, do tipo, que é bem isso que a gente estava conversando, como que a gente compara a nossa experiência com os outros. E no começo eu estava bem reativo, eu estava parecendo mais new student do que os new students. E isso me incomodava, porque eu estava comparando, né, com os outros, e não faz muito sentido. E eu lembro que também tive alguns insights de eu comparar comigo mesmo, com as experiências anteriores, e começar a me cobrar porque eu estava me sentindo reagindo negativamente no começo. E é uma coisa interessante para refletir também, que eu acho que a gente não tem que se cobrar, nem se comparar com os outros e nem com nós mesmos em outras versões anteriores. A gente é isso que é o que tem para hoje e é isso. Aceito o presente. É o que é, né? Assim, da equanimidade diante do que é. É o que é agora. Então, de aceitar a realidade como ela é, não como ela era ou como ela vai ser, aceitar o presente mesmo, né? Sim. Bom, é isso aí. Foi mais ou menos um resumo da minha segunda experiência. Gostei bastante. Legal. Foi mais profunda do que a primeira. Boa, perfeito. Do meu lado, eu acabei por ainda fazer um meio retiro,
e aqui não tenho grandes insights, portanto vou ser rápido. Eu acabei por fazer sozinho na minha aldeia, sem gente, quase, um retiro de 5 dias de Vipassana, numa versão assim mais light, por conta própria. Portanto, a profundidade nunca é a mesma, e o meu objetivo era simplesmente voltar, por um lado, a entrar na rotina de meditação, porque eu até a esse ponto já não estava a meditar outra vez, e por outro, investigar um pouco mais, e aqui se calhar de um ponto de vista um pouco mais intelectual e filosófico, os discursos do professor Goenka. E cumpriu totalmente o objetivo, e algo que eu posso dizer, mesmo tendo sido um retiro de uma forma super light, tanto que eu se calhar apenas meditava, vou dizer, umas 5 horas por dia, não mais do que isso. Podia escrever, aproveitei para escrever, tirar apontamentos, raramente, mas permiti-me raramente ir à internet, mas apenas para buscar receitas para fazer, para cozinhar. E ouvi um bocadinho de música, que talvez não devesse ser feito, mas fiz. Portanto, foi uma versão super light. Mas algo que eu posso dizer mesmo nesta versão super light foi que o meu foco e a minha concentração estavam brilhantes. Portanto, o estar calado, o estar sem maioria dos estímulos, internet e tudo mais, e o estar concentrado na meditação ajuda realmente ao foco. Mesmo numa versão super light, senti uma diferença brutal no meu foco, no meu sono também, inclusive. Portanto, acho que são esses os pontos a realçar de uma versão que não está nem de perto nem de longe àquilo que é o real, mas que mesmo assim alguns dos benefícios eu consigo logo sentir. Se bem que, óbvio que nem todos são graças ao Vipassana, também só o facto de estar mais isolado, de não estar ligado à internet, isso também ajuda logo no foco e no sono, eventualmente, mas aliado ao Vipassana, acho que foi bastante positivo, foi uma experiência bastante boa. Boa, Sim. boa. Interessante. Uma Muito experiência legal. mais flexível. É assim, foi um teste. Uhum. Muito legal. Eu acho que isso é uma ótima dica, inclusive, né? Para quem, assim, tá como eu, de repente, um tempo sem fazer as práticas diárias, é uma forma de readentrar Exato. esse mindset, né? Esse universo e retornar como se fosse o voltar a andar de bicicleta, né? Depois de muito tempo que Exato. você não anda, ou retomar aquele conhecimento que você já tem, mas vão fazer esse esforço para retornar. Acho Mas muito legal. isto apenas para quem já fez os 10 dias. Eu acho que Sim. para alguém que nunca fez Vipassana, começar com uma versão light de 5 dias como eu fiz, não estragaria imenso. A pessoa ia sair dali sem sequer pensar bem do Vipassana, provavelmente. Sim. Acho Teve que não. uma mini experiência que eu fiz em Mumbai, foi um dia, curso de um dia. Isso para quem já fez o Vipassana também. Também dá essa sensação assim de revitalizar o aprendizado do Vipassana. Então também fica uma dica para os veteranos aí que querem retomar a prática. E os eventos, né? Acho que os encontros de meditação em grupo, que existem em vários lugares do mundo, em vários centros, né? Que tem os momentos da meditação. Não chega a ser um dia, né? De curso, mas onde todos se juntam para fazer uma meditação em grupo, junto por algumas horas. Esse eu nunca tive experiência. Você já teve, Samuel? Eu Online? também não. Também nunca tive. Mas eu acho que no aplicativo, no site, tem, né? Essa Tem alguns possibilidade lugares. de encontrar com os grupos. Mas nunca tive. Mas não tira, é isso que você falou, achei muito importante, assim, essencial, né? De que para quem nunca fez, realmente. E eu diria, ir o mais cru possível. Sem pesquisar muito, sem buscar muito, sem querer saber demais. Inclusive assim, sem ler, sem ouvir os discursos, porque para mim foi
essencial essa experiência de ouvir o discurso e ele descrever exatamente como tinha sido o meu dia. E se eu tivesse ouvido o discurso anteriormente, eu já saberia um pouco o que esperar e isso enviesaria a minha experiência, de repente. Então, assim, acho que se eu pudesse dar alguma sugestão para quem nunca fez, seria não busque saber antes. Ou seja, não ouçam Vai este cru. podcast. Eu acho que Parem nesse episódio. Parem neste Parem nesse episódio e os episódio. próximos só depois. E volte no segundo depois que você tiver feito. Boa. Porque para mim, pelo menos, isso foi muito importante. Eu acho que é muito legal. Assim, os vídeos são sensacionais, né? Tanto por isso que você me falou, né? Eu tava com o olhinho brilhando durante os... Sim. Que realmente é com uma sabedoria prática muito boa. Então, acho que além da prática de meditação vipassana em si, os vídeos traz uma explicação da prática em si e conteúdos muito bons mesmo. Então tu ias adorar a forma como eu ouvi os discursos nesta segunda vez, na versão light, que foi essencialmente lá na aldeia tenho um quintal, é verão, portanto está calor, eu deitava-me, olhar para cima para o céu, estrelado, à noite, e era durante 1 hora ouvia o discurso do professor Goenka enquanto olhava para as estrelas. Acho que ias adorar. Nice. Maravilhoso. Já quero ir para algum lugar fora de cidade para fazer isso. E bem, foram estas as nossas experiências. E Nirvana, com Samuel, Fernando e Bruna.